Amém. Glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém, queridos? Olha que interessante isso aqui. Jesus, ele nos deu vida, mas nós nascemos da morte. Como assim, pastor? Deus nos fez para nós termos vida, mas o pecado dos nossos pais, nosso primeiro pai no jardim, fez com que nós percorrêssemos um caminho de morte. Nós nascemos para percorrer o caminho da vida, mas aquele pecado fez com que nós nascêssemos da maldição. Então todos nós nascemos da maldição, estávamos sujeitos ao engano, à mentira. Olha aqui, ó, versículo 2, nos quais todos nós andávamos outrora. Todos nós andávamos nessa maldição, nos delitos e pecados. E como que nós fazíamos isso? Segundo o curso deste mundo, porque é para esse o caminho desse mundo, delitos e pecados, e o salário do pecado é a morte. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse aí? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós estávamos andando segundo esse espírito maligno que tem conduzido os seus filhos. Que filhos, pastor? Os filhos da desobediência. Todos nós nascemos. Talvez você hoje seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas outrora todos nós andávamos, nós nascemos nessa maldição. Versículo 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, sem exceção, segundo a inclinação, ou melhor, no plural, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém, meus amados? Então nós estávamos nessa situação, todos nós nascemos nessa situação, no caminho da desobediência, e por causa disso nós também éramos filhos da ira, porque nós obedecíamos os desejos dos nossos pensamentos e a vontade da carne. E hoje em dia você vê que as pessoas, elas seguem dessa maneira, elas fazem aquilo que aparentemente lhe dá prazer, aquilo que aparentemente parece ser melhor, não é verdade? As pessoas procuram um prazer momentâneo, procuram resolver a sua situação, o que puder fazer para resolver a situação o quanto mais rápido possível, e muitas vezes estão acumulando pecado sobre pecado, porque estão andando segundo o curso deste mundo, cujo príncipe desse mundo é o da potestade do ar, o pai dos desobedientes. Olha aqui, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, em perdão, por causa do grande amor com que nos amou, olha que lindo isso, meus amados, e nós, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Aí está ali, pela graça sois salvos. Glória a Deus, queridos. Você pode dizer glória a Deus onde você estiver, porque por causa do grande amor de Deus para comigo, para com você, Ele nos deu vida, juntamente com o seu Filho. Amém, meus amados? Independente do curso que nós estávamos percorrendo, porque nós nascemos do engano e éramos enganados. As pessoas hoje, elas acham que elas são livres. O diabo sugere, a liberdade é você fazer o que você quiser, mas a Bíblia nos ensina que nós não sabemos pedir como convém, não sabemos nem orar, não é verdade? Os funcionários não sabem orar, então o Espírito intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Então as pessoas, elas não sabem o que é melhor, elas vêm fazendo aquilo que elas consideram que é certo, e por causa disso vão se afundando cada vez mais, e acreditam que sabem o que estão fazendo, que estão no controle da vida. Amados, é só você fazer uma comparação, por exemplo, com alguém que tem uma dependência química, por exemplo, o cigarro. O cigarro, muitas vezes, quando a pessoa começa a consumir essa substância, ela acredita que ela para a hora que ela quiser, ela faz isso por vontade própria, porque ela acredita que vale a pena começar a fumar. Não sei porquê, às vezes porque achou bonito outras pessoas fazendo, porque foi vendido, foi colocado isso na televisão, foi passado uma imagem, quem fumava era uma pessoa boa, uma pessoa à frente do seu tempo, e as pessoas compraram essa ideia, e a gente vê pessoas fumando hoje,
E o cigarro não traz nenhum benefício, só traz malefício. E como é que você pode me explicar quantas pessoas fumando hoje em dia, se só trazem malefícios? Vocês estão entendendo? Porque foram enganados. E hoje você vê um número grande de pessoas tentando parar, se libertar do cigarro, e não conseguem, porque foram escravizados. Assim, meus amados, é o pecado. O pecado ele engana. O príncipe deste mundo é o pai da mentira, e ele engana as pessoas, convence as pessoas que a liberdade é fazer aquilo que elas quiserem. O diabo engana as pessoas fazendo parecer que a liberdade é você buscar a sua felicidade, mas não existe felicidade distante do nosso Deus, não existe paz distante do nosso Deus. Só que isso não é ensinado para nós quando criança. Vocês estão entendendo, meus amados? E assim, aí a Bíblia fala que aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Então a pessoa que ela mentiu, por exemplo, ela se tornou escravo da mentira. Ela vai começar a mentir. A pessoa que mentiu e também roubou, ela vai se tornar escrava do roubo. Então ela vai mentir e roubar. A pessoa que mentiu, roubou e adulterou uma vez, estou falando uma vez, ela vai começar a mentir, roubar e adulterar muitas e muitas vezes, porque vai se tornando escravo, vão acumulando, e assim é a nossa vida. Quando nós nascemos na maldição, nós fomos acumulando pecado sobre pecado, delitos sobre delitos, e o salário do pecado qualquer é a morte. Amém, meus amados? E assim as pessoas vão se afundando, e quando elas veem a situação, você vê pessoas que estão a luta é tão grande, às vezes, que a pessoa chega a pegar uma arma e assaltar alguém para roubar. Porque o pecado do roubo é tão grande que faz com que essa pessoa faça isso. Às vezes o pecado do adultério é tão grande que essa pessoa ela sai da sua casa, deixa sua esposa, deixa seu marido, deixa seus filhos e vai embora para os braços de um amante ou de uma amante, porque essa pessoa foi vencida do pecado. Então tem pessoas que têm mais pecado, têm mais dificuldade em umas áreas, outros mais em outras áreas, mas todos nós pecamos, estávamos escravizados. Então olha que lindo esse aqui, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, em perdão, por causa do grande amor. Qual é a razão de Deus se manifestar na nossa vida? Por causa do grande amor com que nos amou. Oh, maravilha, hein? E estando nós mortos em nossos delitos, porque o salário do pecado, a morte, nós estávamos a caminho da morte. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque Ele amou. A razão de nós estarmos aqui é simplesmente o amor de Deus. Aí está bem simples aqui, separado aqui, com travessão, pela graça sois salvos. Não é favor, não é merecimento. Alguma coisa está travando aí. Não é favor, não é merecimento. Não é eu que fiz por merecer, então agora eu sou salvo, porque Deus viu o meu trabalho. Não. É simplesmente porque Deus me amou, porque Deus te amou. E hoje, se você está ouvindo essa mensagem, Deus Ele te ama. Ele está mostrando através da nossa vida que Ele te ama. Ele está falando através de nós: olha, filho, não importa onde você chegou, aonde você está, não importa o que o diabo falou a seu respeito, ele é um mentiroso. Mas a palavra, o meu Deus que me criou, quem te criou, está dizendo: filho, eu te amo, e pela minha graça você é salvo. Não é placa de igreja, não é título, não é unção, mas é graça, um favor que nós não merecemos. Amém? Amém. Versículo 6: e juntamente com Cristo nos ressuscitou. Olha que lindo isso aqui. Nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos, mas com Cristo, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que lindo isso, meus amados. Juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos colocou em regiões celestiais em Cristo. Hoje as pessoas, por isso que nós somos batizados, nascemos da água e do Espírito. A água representa a nossa morte, o sepultamento do velho homem. E quando nós levantamos, representa a nossa ressurreição. Aí Jesus fala: aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não é discípulo. Porque todo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito.
Glória a Deus, meus amados. E esse Espírito ele representa no batismo no Espírito Santo, no fogo. Nós somos batizados na água e no fogo do Espírito. Glória a Deus, queridos. Então é necessário nós realizarmos esse batismo. Pastor, eu nunca ouvi falar sobre batismo. Será que eu posso me batizar? Aí a Bíblia fala a respeito de um eunuco que ouviu a palavra do apóstolo Filipe, né? Ele estava lendo a Bíblia, buscando conhecimento. Deus enviou um homem de Deus na forma de um anjo, porque foi como um anjo na vida daquele eunuco. E ele pregou, falou de Jesus Cristo, falou da palavra de Deus, do Evangelho, da graça de Deus. E ele entendeu sobre o batismo, o eunuco. E andando, eles estavam numa carruagem, eles passaram por um lugar onde tinha água. E o eunuco disse assim: olha, ali tem água. Que me impede que eu seja batizado? Eu posso me batizar? E o apóstolo Filipe disse para ele assim: é lícito se você crer de todo o coração. Então você pode se batizar. E eles desceram juntos, entraram na água. Filipe batizou ele em nome de Jesus Cristo. E quando eles saíram, quando levantou o eunuco da água, é lindo isso aí, porque Deus arrebatou Filipe. Ele não era um anjo, mas aos olhos do eunuco é como se fosse. Arrebatou Filipe e levou ele para continuar o trabalho dele, a missão dele. Vocês entenderam, meus amados? E a graça que Deus mostrando para o eunuco que Deus aceitou, né? Aquele batismo, porque ele entendeu pela palavra de Deus que pela graça ele era salvo. Então pela graça ele resolveu se batizar. Agora não adianta você chegar aqui na minha igreja e eu chegar para você e falar assim: ó, se você não se batizar, você vai para o inferno. Aí você, então eu não quero para o inferno, as pessoas vão ficar me olhando torto. Então tá bom, eu vou me batizar. Aí não é graça. Aí você não fez voluntariamente, você não entendeu a graça. Você fez por medo. E assim em toda questão com Deus. Se você não dizimar, você vai para o inferno. Não, você sente no coração a alegria, você vai fazer isso. Se você não perdoar, você vai para o inferno. Não, você sente a necessidade que você tem de perdoar, porque isso agrada a Deus e você quer fazer a vontade de Deus. Amém, meus amados? Não é nem por força, nem por violência, como está escrito. Versículo 6 novamente. Juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugares celestiais são esses? Pastor, nós estamos em lugar celestial ou nós estamos aqui no Brasil? Espiritualmente, nós estamos nas regiões celestiais, ali onde todas as sortes de bênçãos foram conquistadas. Quer ver? Deixa eu ler aqui para você. Aqui no livro de Efésios, capítulo 3, voltando um capítulo, capítulo 1, perdão, versículo 3. O pessoal vai voltar um capítulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, presta atenção, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vocês notaram? Que regiões celestiais é essa? É onde tudo foi conquistado. Nós fisicamente nós estamos aqui, mas espiritualmente nós vivemos o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. E desse reino que é real, nós estamos nas regiões celestiais. Esse é o reino de Deus. E todas as sortes de bênçãos foram conquistadas através da cruz, da crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. E eles estão ao meu alcance e ao seu alcance. Por isso que em nome de Jesus Cristo nós manifestamos milagres. Porque nós manifestamos o que foi conquistado por Jesus, que estão nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que nós oramos, olha, em nome de Jesus seja curado, e pessoas são curadas. Só que Deus não faz conforme a gente quer, é a vontade dele. Ele nos deu autoridade, e vai de acordo com a nossa fé, com a minha fé e com a sua fé. Amém, meus amados? Mas a autoridade foi dada. Todas as sortes de bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Aí aqui nós vamos continuar lendo aqui, vamos ler de novo, como vai fazer mais sentido agora. Juntamente, versículo 6, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais, onde todas as sortes de bênçãos foram conquistadas, estão ao meu alcance e ao seu alcance. Amados, isso é muito forte, porque hoje você pode mudar o destino da sua vida. Às vezes você esteja passando muita luta, passando muito sofrimento, e pode ser que esse sofrimento seja desnecessário, seja por falta de conhecimento. Aliás, está escrito: o meu povo sofre porque faltou conhecimento, faltou entendimento. As pessoas estão sofrendo porque não sabem que todas as sortes de bênçãos estão na sua mão, porque não entendem ainda as regiões celestes em Cristo.
Elas estão batalhando com as armas carnais. Elas estão, quando alguém vai lá faz uma ofensa, ela devolve a ofensa, ou ela se defende da ofensa. Estão entendendo? Às vezes ela tem uma injustiça cometida, ela vai atrás de alguém que possa fazer justiça para ela. Isso são armas carnais. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um advogado. O apóstolo Paulo falou assim: como que vocês crentes vão diante de um homem que não conhece a Deus para julgar a causa de vocês? Será que não tem uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem fé, que conhece a justiça? Ele deu um puxão de orelha naquela igreja. Porque é só vocês verem qual é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, e vocês se sujeitarem à palavra de Deus. Mas um não quer dar o braço a torcer. Não, eu estou certo. O outro também não dá o braço a torcer e fala: eu também estou certo. E ficam o quê? Ficam discutindo. Aí chamam um ímpio para julgar a causa dele. É uma vergonha para a igreja isso. Porque devia usar as armas espirituais, a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou me lidando com alguém que não conhece a Deus. Mas você conhece. Se você conhece, aí você vai pedir para quem? O advogado que você tem. Ah, o fundão, Jesus Cristo, advogado dos advogados. E olha que coisa interessante, o pai dele é o juiz dos juízes. Já pararam para pensar nisso, meus amados? É o clássico caso de nepotismo. O que é isso, pastor? Como que o advogado de defesa, ele tem o juiz que está julgando a causa, o juiz é pai do advogado, ou seja, a causa é ganha. Então por que você está batendo cabeça, pegando alguém que não está nesse parentesco para defender a tua causa? Mas aí que está a questão, né, pastor? Deixa eu dar uma interferência. Com certeza. Pastor, deixa eu falar. Eu vou passando, eu vou indo. Né? O problema é que muitas vezes, né, as pessoas querem tomar as decisões ainda pelo curso desse mundo, né? Então, se elas não reconhecerem, né, a profundidade desse capítulo, né, Paulo vai ensinar que para você ter acesso às bênçãos celestiais, aquilo que Deus tem para nós, são bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Deus já está com a bênção liberada, com a bênção pronta. Tudo que tinha que fazer já fez. A questão é se nós vamos entrar para não quebrar os princípios. Por que a gente precisa de um milagre hoje? Porque a gente está quebrando o princípio. Exatamente. A gente está deixando de obedecer. Então a gente não consegue tomar posse, não consegue pegar aquilo que já está pronto para nós. Já foi conquistado. Isso. Por quê? Porque a gente não está conhecendo aquilo. Né? Nós não estamos entendendo a forma que Deus está liberando. É por isso que a pessoa andando segundo o curso deste mundo, né, mostra que o curso desse mundo não tem nada a ver com as regiões celestiais. Na verdade, o curso desse mundo é desobediência. Isso. Não é inocente. Ah, é que eu não sabia, não. Você está simplesmente ignorando algo que a preço de sangue foi conquistado a teu favor. Exatamente. Então aqui mostra que as pessoas estão andando segundo esse curso, né? E segundo esse curso é perda na certa. Segundo nesse curso, você vai continuar doente, vai continuar enfermo, vai continuar em miséria, vai continuar em frustração, em decepção, né? Porque o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, ele conhece muito bem como derrubar a pessoa, né? Como enganar a pessoa, né? Ele trabalha com ardis, com engano, com mentiras, com ciladas, né? E nós precisamos reconhecer isso, né? Que existe um adversário de alto nível e que ele quer que as pessoas, né, fiquem ainda presas nesse curso desse mundo. E o poder de persuasão dele é muito grande. Exatamente, né? Então, por isso nós precisamos entender a questão da obediência, né? Ele é um ser que não tem mais como obedecer, mas nós temos como obedecer, né? Então nós temos a chance, a oportunidade. Mesmo que Adão errou, Cristo veio consertar. Sim. Perceba que Adão foi errado em Gênesis, e Adão foi errado no paraíso, mas Cristo veio consertar no deserto. No deserto, no caminho de morte ele veio trazer para deserto, exatamente. Ele veio no caminho de morte morrer por nós para nos dar vida. Sim. Imagine, né? O próprio Pai, o tamanho do amor de Deus, né, entregando o seu próprio Filho para nos trazer essa vida, né? Por isso que João 14,6 ele vai dizer, né, eu sou o caminho, a vida
né? E verdade. ninguém vem por mim. Ninguém né? vem ao Pai senão por mim. Ele ainda diz, ninguém vem ao Pai. Ou seja, não tem outro caminho. As pessoas querem seguir outro caminho, outro curso, né? O problema é que as pessoas estão ignorando o caminho e buscando atalhos. Aí se cumpre aquela palavra, meu povo sofre, Exatamente. porque falta o entendimento. Exatamente. Eles estão procurando em caminhos, mas só tem um caminho, e é Jesus Cristo. Exatamente. Então aí, né, Deus proporcionou a morte de seu filho para que nós pudéssemos ter acesso a essas regiões celestiais, né? Então, Deus não vai fazer o que nós temos que fazer, né? Aquilo que nós temos que fazer, nós vamos ter que fazer. Né? Ele já fez. Que é o quê? Obedecer. Né? Acreditar. Acreditar. Porque quem obedece é porque acredita. Exatamente. E quem não acredita... Entrar pelos princípios, né? Não quebrar os princípios, entrar pelo princípio da obediência, e aí sim você vai ter acesso para pegar essas bênçãos celestiais. Né? Ele nos assentou, significa quem se assenta é porque toma o controle, é porque tem um trono, é porque vai sincronizar, né? Então Cristo veio, pagou um preço, desceu nas regiões mais baixas do inferno, tomou a chave do inferno e da morte, e ele nos assentou. Ou seja, hoje, né, nós temos título, hoje nós temos funções espirituais. Hoje as pessoas, né, saíram de uma condição, antes era um drogado, hoje é um missionário, antes era um bêbado, hoje é um pastor, hoje, né? Nós estamos no corpo de Cristo, exatamente. Uma função distinta. Então aí que ele nos assentou, né? Então a profundidade é muito grande, porque nós vamos entender o tamanho da graça de Deus. Só que essa graça, ela não é, né? Quando nós muitas vezes pensamos a respeito da graça, achando que nós temos muita liberdade, né? De graça tudo pode, né? Se você ler certos livros, algumas coisas sobre a graça, de repente você acha que tem liberdade para tudo, pode fazer tudo. Não pode. Não é assim, né? Porque a gente pode quebrar o princípio, né? E esse princípio aqui da obediência é o que vai prevalecer. Você vai ter acesso à graça. A graça vai, né, se manifestar a você, mas se estiver debaixo da obediência. Porque a graça, meus amados, ela manifesta para aqueles que acreditam nela. E o caminho para acreditar nessa graça, que é chegar a Deus, como o missionário trouxe, é Jesus Cristo. Então, se eu acredito em Jesus Cristo, eu obedeço Jesus. Que nem foi ministrado agora, né? Quem crer e for batizado, quem não batizar tem que nascer da água e do Espírito. Então isso não é uma coisa, eu sou de graça, então eu escolho não ir. Então naquele momento você saiu da graça de Deus. Você está buscando uma graça própria que não existe. Então a graça de Deus, ela está em Jesus Cristo, na fé em Jesus Cristo. Quando eu não acredito, eu não obedeço. Ou se eu não consigo obedecer, é um caso também, olha, eu não consigo, mas eu acredito que é o certo. Então você pede ajuda para Deus, o Deus do impossível, que Ele vai te dar força, mas nunca dizer não para Jesus. Não, eu não acredito que seja assim. Então naquele momento, nós saímos da graça. Isso. E as pessoas estão seguindo o curso deste mundo, como o missionário trouxe, é verdade. As pessoas estão procurando fazer o que é certo. Foi lembrado aqui agora há pouco, eu vou então dizimar, porque senão eu vou para o inferno. Não, ela está fazendo isso por medo. Não é por medo que a gente segue Jesus. A gente segue por entendimento, a gente obedece e muitas vezes não entende. Então a gente obedece para depois a gente, né? Se você perdoar, mas por que eu tenho que perdoar? O fulano tem que pedir perdão para mim. Aí quando você obedece, fala, não, eu perdoo. Aí você entende o benefício da obediência a Deus, que primeiramente vai para você que exerceu essa obra. E é por isso que a Bíblia fala também que a fé sem obra ela é morta. Porque as obras são o quê? A obediência à palavra de Deus. Quando, por exemplo, esse caso do perdão, olha, eu fui lá e obedeci, isso é obra. Você foi lá e, olha, me perdoa, irmão, não importa quem fez, quem não fez, mas me perdoa. Aí naquele momento, aí manifesta a fé, e aí que a gente é beneficiado pela fé, pela glória, pela graça de Deus. Quando a gente não obedece, aí a gente está rejeitando e está caminhando segundo o curso deste mundo. E está dito aqui, o curso deste mundo atua nos filhos da desobediência. É por isso que no livro de 2 Pedro, pastor, vai falar a respeito da libertinagem, né? O que é a libertinagem? É a liberdade e o nível de liberdade que eu tenho, né, concernente a malandragem, né? Então eu posso usar a liberdade que eu tenho para me manifestar a malandragem.
Então, unindo esses dois fundamentos, dá a libertinagem, aquilo que Pedro vai fazer. Não transforme a graça em libertinagem. Então, eu não posso usar da graça. Vou fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. As pessoas acham que a graça não tem preço, porque é de graça. Mas não funciona assim. Na prática não. Existe um preço. E qual que é o preço? É a obediência. E a fé que é a obediência. Isso. As duas coisas andam juntas. Andam juntas. Quem obedece é porque crê. Lembra sempre disso. Por isso que nós vamos entender que, no caso da mulher pecadora, pegaram ela em flagrante adultério, né? Ou seja, pegaram ela, diante da circunstância onde não tinha saída para ela. Mas a graça se manifestou. Por quê? Porque Jesus é a graça, né? Jesus diz, não, tudo bem, ela está pecando, está errando, mas cadê o homem que tá? Era para estar aqui também o homem. Cadê o homem? Né? Trouxeram só a mulher, né? Então Jesus estendeu a graça dele para ela. E ele não quebrou a palavra dele. Isso. Ele falou, vocês podem apedrejar ela, mas faça isso quem não tem pecado. Aí entra a questão da obediência, né? Então pode exercer. Porque há uma condição. Qual que é a condição aqui? Ela é pecadora. Qual que é a condição aqui? Foi pego em flagrante adultério, né? Ela tinha que ser morta apedrejada. Era segundo o que a lei dizia, mosaica, né? Mas Jesus vai dar uma chance para os fariseus e vai dar uma chance para ela também. Pode fazer, tá certo. A você que não tem pecado, atira a primeira pedra. Estou te dando uma chance. Né? E para você que está no pecado, mergulhado no pecado, eu também vou te dar uma chance. Só que qual é a chance? A chance vem segundo com a promessa da obediência. Ele diz, vá e não peques mais. Exatamente. Então há uma condição para você andar nas regiões celestiais. Para andar na graça, né? Então, para você tomar posse das bênçãos espirituais, para você ter acesso ao mundo espiritual, a graça tem que estar estendida e a obediência faz parte do processo. Exatamente. Senão essa palavra não vai fazer sentido para você. Regiões celestiais, não, vai entrar por aqui, vai sair por aqui e você vai estar batendo cabeça. Mas lembre, meus amados, que o bater cabeça não é inocente, é caminho da desobediência. Porque não foi em vão que Jesus entregou a sua vida, morreu e ressuscitou por nós. Não foi em vão. Eu acho que eu vou me beneficiar do sangue de Cristo. Não, mas acho que não. Acho que eu não preciso disso. Não, meus amados. Ele fez isso para que todos nós alcançássemos. Lembra que Jesus ele disse assim, tudo que pedires em meu nome, disse Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Quando nós deixamos de fazer, nós tentamos impedir o quê? A glória do Pai. E ninguém vai impedir a glória do Pai. É pecado tentar impedir a glória do Pai. Então a tua bênção, meus amados, não diz respeito somente a você. A minha bênção, a sua bênção, ela diz respeito primeiramente à glória do Pai. Então nós ignorarmos essa situação, é nós andarmos no segundo curso deste mundo. O caminho dos filhos da desobediência. E nós agora entendemos que pela fé nós obedecemos, porque se nós não acreditamos, nós não obedecemos. Aí sim, nós podemos ter a autoridade para usar todas as sortes de bênçãos conquistadas e ao nosso alcance, mas estão em um lugar. Qual é o lugar? Regiões celestiais em Cristo. O que eu achei interessante também, pastor, é a questão da palavra ofensa, né? Ele começa o texto falando que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, né? Então nós estávamos mergulhados no pecado. Agora a Bíblia também diz lá em Mateus capítulo 6, né? Que quando Deus ele libera as pessoas, a condição para a liberação é a seguinte, né? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, libera ele também, né? A questão da ofensa, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido. Então nós achamos que é muito fácil transferir para os outros, né? A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa do vizinho, a culpa, né? Mas a gente nunca assume realmente aquilo que nós devemos. Os nossos erros, os nossos erros, nossas falhas. E é isso que nós temos que aprender, né? Porque as pessoas que andam segundo o curso desse mundo, ela tem o pecado. Mas a Bíblia está dizendo também que Jesus, quando Ele nos resgata, Ele nos ressuscita do nosso pecado. Quando que acontece esse ressuscitamento? É quando nós morremos para o pecado, ou seja, quando nós, se eu mentir, eu não minto mais. Sim. Então, como eu não minto, então eu estou matando a mentira. Sim. E eu estou deixando que a vida dele venha sobre mim, ou seja, a verdade. A justiça, a verdade. Eu estou colocando, estou implantando
a verdade no lugar da mentira. Exatamente. Então eu estou matando a mentira e gerando a verdade. A morte é tragada pela vida. Aí sim eu estou começando a experimentar a vida que vem de Cristo, né? Aí se cumpre, a morte é tragada pela vida, né? O bem, ele aniquila o mal. A luz, ela dissolve a treva. E assim funciona em tudo que diz respeito a Deus, porque Deus é a verdadeira luz. Quando a luz espiritual, que é Deus, a única luz espiritual é Deus, né? É Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é Deus. Então a única luz espiritualmente falando que existe é Deus. Quando a luz chega, a treva, ela é dissipada, é destruída. Amém, meus amados? A morte é treva, o pecado é treva, as ofensas são treva, mas quando Deus se aproxima, isso é quebrado. Mas aí vai de você, nessa situação, o que você vai fazer? Você vai abraçar a oportunidade de ficar na luz, ou você vai correr e fugir da luz? É por isso que as pessoas não conseguem entender como tomar posse dessas bênçãos. Exatamente. Por quê? É no Salmo capítulo 32, Deus vai falar assim, que quando a pessoa está num processo de desobediência, de pecado, de se levantar contra outras pessoas, está cheia de problemas, e elas não querem a Deus, elas rejeitam a Deus, a Bíblia diz que Deus pesa a mão sobre essa pessoa. Imagine Deus pesando a mão sobre uma pessoa. Aí o que acontece? Aí a pessoa, enquanto ela não liberar outras pessoas, ela não consegue fazer com que Deus tire a mão. Quando que Deus tira a mão? Quando a pessoa começa a confessar, começa a liberar as pessoas. Lembra Pedro? Sim. Né? Sim. Pedro achou que não, fica tranquilo, irmão. Você teve problema comigo 3, 4 vezes. Mas Jesus, vem cá, mestre, quantas vezes eu devo perdoar ele? Olha, só hoje acho que já foi umas 3, 4 que ele já arrumou confusão para mim. Tá bom já, né? Não precisa mais perdoar. Tá bom, né? Já é demais, né? Jesus olha para ele e diz, não, Pedro, você não entendeu nada. Perdoa 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. No dia. No dia. Começa a fazer conta. Está entendendo a precisão que nós precisamos ter para poder liberar situações, para a gente ter acesso a esse reino espiritual, para nós termos acesso àquelas bênçãos que estão prontas. Me lembra então as pessoas acham que é com facilidade. Não, Jesus vai fazer tudo, né? Ele já fez o que tinha que fazer. Ele já fez, ele já pagou o preço, né? Ele já foi moído para as nossas transgressões, para os nossos pecados, para nos dar vitória, e o maior prazer dele, a Bíblia diz no livro de Salmo, que o maior prazer de Deus é que todo mundo se enriqueça, é que todo mundo prospere, é que tudo quanto fizer prosperará. Então, quer dizer, essas bênçãos, o problema é que as pessoas querem receber essas bênçãos ainda andando no curso desse mundo. Aí as pessoas, muitos até recebem bênçãos materiais, são abençoados, né? E acha que é tudo, né? Acha que está na bênção de Deus. Ele recebeu a bênção em partes, mas muitos ainda estão mortos em seus delitos e pecados. É abençoado numa área, mas não consegue ser abençoado em outra área. Exatamente. Espiritualmente, muitas vezes não consegue desenvolver. É a igreja de Laodiceia, né? Vocês dizem que são ricos, é bastante, tem falta de nada. Pobres, cegos, nus e miseráveis. Exatamente, né? Porque são os espinhos que sufocam a palavra de Deus, né? Bênçãos espirituais é oração, intercessão, comunhão, palavra, né? Conhecimento, entendimento, principalmente fé e obediência. Né? Fé, obediência, é um conjunto de coisas que Deus está liberando. E que muitas vezes nós conseguimos pegar algumas coisinhas só e já ficamos alegres, né? Sim. Mas Deus tem muito mais para nós, né? Tem a plenitude da bênção, e muitas vezes nós se contentamos com coisas pequenas e rejeitamos, excluímos, né? Ignoramos a grandiosidade da bênção de Deus. E a maior de todas elas, sem dúvida, é a nossa salvação. Exatamente. É aquilo que, né, Paulo mesmo diz no livro de Gálatas, né? Que nós devemos estar mortos para os pecados e vivos para Deus, né? Já estou crucificado com Cristo. Amém. Né? Verdade, né? É você conseguir vencer o pecado. Imagine quando você olha para o pecado que você estava acostumado a fazer e de repente você diz, eu consigo viver sem ele. Por quê? Já não me domina mais. Porque, né, eu consegui crucificar ele com Cristo, né? Morreu ali. E eu consegui entender que agora a vida de Cristo está vindo sobre mim. Por isso eu não tenho capacidade para vencer o pecado, né? Nós olhamos para nós somos barro, né? Sim. Mas como ele venceu,
então a vitória que ele conquistou na cruz é liberada sobre nós. E ele libera força, ele libera ânimo, libera capacidade, né, para nós vencermos também. Sim, né? pela fé. E aí a vida dele começa a vir sobre nós. Fazer parte da nossa vida, né? E é isso, é estar sentado nas regiões celestiais de Cristo. Amém, meus amados? Porque ali você tem toda a sorte de bênção. Jesus, ele disse, tudo que eu fiz vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. Coisas maiores vocês farão. Olha que coisa linda, meus amados. Olha o tamanho da bênção que Deus nos entregou. E por isso muitas pessoas estão sofrendo, não sabem, como foi dito no início, estão tentando resolver de maneira carnal, segundo o curso deste mundo, estão andando pelo caminho da desobediência. Porque não foi em vão, não foi à toa que Deus enviou seu Filho para conquistar toda a sorte de bênção e entregar gratuitamente pela graça na sua mão, desde que você acredite no seu Filho. E se você acredita, você obedece. E isso que o missionário falou a respeito de liberar, não é coisa nova, porque a gente vê Isaías 58 dizendo a respeito do jejum. Deus dizendo como é que eu quero um jejum. Sabe qual que é o jejum que Deus aceita? Que você libere os oprimidos, desfaça todo o jugo. Exatamente. Olha que coisa linda. Isso é o jejum. Eu vou jejuar, vou inclinar minha cabeça, vou ajoelhar sobre o milho, vou chorar, vou afligir a minha alma. Deus falou, eu não tenho prazer nisso. O meu prazer é que você desfaça as ataduras da servidão. Que se você vê o nu, você cubra. Se você vê o faminto, alimente-o. Aí sim, a tua luz romperá como a alva e a tua cura brotará sem detença. Olha só, é lindo isso, é? Aí as regiões celestiais, todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, eles vão estar ao alcance da sua mão. E esse jejum sim, né? Que agrada a Deus. Que ele quebra o poder da ofensa. Exatamente. Né? E perceba que a ofensa é entre nós e Deus mesmo. Sim. Né? É obedecer e desobedecer. O inimigo só se prevalece nessa situação, porque a gente não está entendendo, mas depois que você passa a entender e você passa a obedecer, então você acaba a força dele. Exatamente. Acaba a força do mal. Por isso que tudo que ele não quer é que nós conheçamos a verdade. Né? Porque a única coisa que combate a mentira e o engano é a verdade. E como foi ministrado, Deus é luz. O que é luz? Espiritualmente, as pessoas estavam andando sem saber para onde iam, estavam caminhando para a morte. Aí quando vem Deus e ilumina, Deus está mostrando agora para você qual é o caminho, que é Jesus Cristo. Ele mostra da onde você veio lá de trás. Antes, muitas pessoas acreditavam que são a evolução do macaco. Até ministrei esses dias isso aqui. Mas imagina que muita gente hoje sábia, muita gente culta, acredita que é a evolução do primata, macaco. Então as pessoas não sabem que elas são a imagem e a semelhança de Deus. Como é que eu descobri que eu sou a imagem e a semelhança de Deus? A luz de Deus, a sua palavra. Deus, através da sua palavra, me mostrou, me revelou, abriu através da sua luz, que eu sou a imagem e a semelhança dele. Que ele me criou para que eu dominasse sobre todas as coisas. Mas daí a luz dele me mostrou que o pecado fez com que nós nos afastássemos, porque essa luz ela dissipa o pecado, e nós em pecado seríamos dissipados. Então nós obrigamos Deus a se afastar de nós. Por amor ele se afastou para que nós não sejamos destruídos. E agora, através do seu Filho Jesus, o sangue de Jesus quebra, desfaz todo o pecado, pela fé e obediência nele. Então Deus pode se aproximar novamente. Aí se cumpre essa palavra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, no versículo 4, por causa do seu grande amor com que nos amou, e nós estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso que ele diz, pastor, em João capítulo 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto, quem não crê no unigênito do Filho de Deus, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, no meio de tudo isso, ainda tem as obras. Né? As obras é o que vai revelar realmente de que lado nós estamos. Né? É tão forte isso que o Evangelho, né? As pessoas não conseguem crer no Evangelho que transforma. Um Evangelho que pega a pessoa de dentro para fora e que mexe na estrutura da pessoa. Né? Jesus veio para fazer isso,
Por que as pessoas não vêm, né, para Jesus, não vêm para a luz? Dizem, não vou entrar nessa igreja, não quero ouvir palavra. Por quê? Não gostei do louvor. Porque eles amaram mais as trevas, ou seja, eu prefiro tomar, né, a minha pinga mesmo, prefiro me esconder, eu prefiro ficar na droga mesmo, eu prefiro ficar nessa condição mesmo, eu quero essa condição, né? E a Bíblia diz que o problema não era as drogas, o problema não era a condição, o problema era o amor, né? Então eles amaram mais as trevas, né? É por isso que as pessoas rejeitam a Cristo. Mas quando as pessoas rejeitam a Cristo e rejeitam o perdão de Deus por causa das ofensas, elas acabam rejeitando a bênção, rejeitando a prosperidade, rejeitando a família. E até esse rejeitar, né, é engano. Porque você olha o Adão no Éden, ele via face a face. Todo dia Deus ia lá, no final do dia, Deus ia lá e falava face a face com Adão. Quando o diabo conseguiu enganar ele, que ele pecou, o que ele fez? Ele aborreceu a luz, ele se escondeu de Deus. Quando Deus chegou, estava lá Adão escondidinho. Oi, cadê? O que você está fazendo, Adão? Não, eu me escondi porque eu tive medo. Vocês entenderam? Antes ele estava desfrutando da presença, da glória de Deus. Mas por causa do pecado, e o pecado é engano, o que ele fez? Agora ele estava se escondendo da luz, se escondendo da justiça. E as pessoas hoje, por causa das suas obras más, elas estão se escondendo, mas Deus não levou em conta. Ele enviou o seu Filho à luz para você que está assistindo, não importa o quão fundo você tenha chegado. Deus enviou o seu Filho para você, para que você possa fazer agora a sua escolha, sem a influência do mal. O diabo ele veio para enganar. Olha, você não é digno, ninguém é digno. Jesus está mostrando, ninguém é digno, mas hoje você pode fazer a escolha de seguir a luz, amar a luz, se achegar à luz para ser por ela purificado, ou você se esconder de vez. E o julgamento, como no João 3,16, o julgamento é esse: quem crê no Filho é salvo, porque crê. Quem crê, obedece. Quem crê, busca as regiões celestiais em Cristo. E quem não crê, anda por caminhos segundo o curso deste mundo, caminhos de desobediência. Por quê? Porque essas obras são maus, têm prazer nessas obras e não querem se chegar para a luz, né? Que maravilha, né? É forte isso aí. Viu, meu amado? Toma conta dessa palavra hoje. Tenho certeza que Deus ministrou, né, no teu coração, como ministrou no meu. Hoje está aqui o missionário Luciano também nos ajudando ali. Foi maravilhoso o que Deus falou hoje aqui. Missionário, estou muito feliz. E eu peço a você que medite, ore a Deus. Aproveita essa oportunidade que Deus está te dando através de Jesus, porque Ele é o caminho. Esqueça o que você sabe, o que você aprendeu, esqueça o curso deste mundo e concentra a tua atenção agora no caminho da luz. Qual é o caminho da luz? Jesus Cristo, os seus ensinamentos, o seu evangelho, a sua direção, o seu perdão. E ele termina o versículo 9 e 10 falando sobre as obras, né? Então, você vê, quando a pessoa é transformada, existe uma obra, né? Existe uma obra. E essa obra precisa ser manifesta. Para a glória do Pai. Né? Porque antes nós manifestávamos a obra do maligno, a obra do curso deste mundo, né? E agora, quando nós somos transformados, nós recebemos a palavra, né, sobre a nossa vida, muda-se as obras, né? Se antes eu roubava, né, o próprio Paulo diz aqui em Efésios, né, antes eu roubava, agora não, agora eu trabalho para ajudar o necessitado. Antes era ofensa, agora é louvor. Antes era tudo que nós fazíamos era ofensa a Deus, porque nós fazíamos segundo o curso deste mundo, mas agora em Cristo é louvor. A oração do justo é o bom perfume de Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Amados, onde que você estiver ali, eu peço a você que coloque a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coraçãozinho, você aí. Seja abençoado, seja tocado. Meu Pai amado, fortalece, meu Pai, essa vida, Pai. Meu Pai amado, levanta, meu Pai, esse sacerdote no seu lar. Em nome de Jesus. Essa mulher, Pai amado, que crê em Ti, Senhor amado, que sabe que o Senhor é o único caminho, Pai. Revela-te aos teus filhinhos, Pai. Não deixa que os teus filhos, Pai, venham andar segundo o curso deste mundo, mas hoje, Pai amado, eles venham estar sentados nas regiões celestiais em Cristo, onde toda sorte de bênçãos, Pai, estão ao alcance deles, para que eles manifestem um milagre sobrenatural e o teu nome, Senhor, seja glorificado através da vida de cada um desses teus filhinhos. Aonde você estiver, meus amados, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, até a próxima live, se Deus quiser.